que é a parte que a gente trabalha, que a gente chama da citologia, né? O que é a citologia? Cito significa célula e logia o estudo. Então, a parte da aula de hoje a gente vai começar o estudo da célula, certa análise das células, sua estrutura, suas funções, e por aí vai, né? Antes de falar um pouquinho das células, das partes dela, vamos falar um pouquinho sobre o histórico de descoberta das células, de como tudo isso se deu, né? Então, mais ou menos há uns 400 anos atrás, foi que esse mundo microscópico ele foi descoberto, né? Então, foi a partir do desenvolvimento do microscópio, ou seja, o microscópio ele serve para quê? Ele é um aparelho que ele serve para amplificar a visão, né? Ou seja, ele faz com que a gente consiga observar estruturas que são muito pequenas, certo? Que é diferente do telescópio, né? O telescópio ele faz com que a gente consiga observar, ou seja, ela aumenta o tamanho e a gente consegue observar estruturas que estão muito distantes, certo? Então, o telescópio, desde os mais simples até os telescópios espaciais, né, como o telescópio Hubble, que está na atmosfera da Terra, outros telescópios gigantes que tem espalhado aí para a gente poder observar o universo, ou seja, para poder capturar imagens que são muito distantes. O microscópio ele serve para a gente observar estruturas que estão próximas da gente, mas elas são muito pequenas, ou seja, estruturas que a gente não consegue ver a olho nu, né, ou que a gente não consegue observar os detalhes dessas estruturas quando a gente utiliza o nosso olho, né? Às vezes a gente consegue observar uma coisa muito pequenininha, mas a gente não consegue ver a riqueza de detalhes. E outras coisas que a gente não consegue ver a olho nu e a gente com o microscópio a gente consegue observar ele. Então, a partir do desenvolvimento do microscópio, a gente começou a conhecer um novo universo da vida, né? A gente conseguiu observar que existiam estruturas e seres que são muito pequenos e que vivem como se fosse, para parar para pensar, em um universo próprio ou em um universo com outras particularidades, né? O universo das coisas nano, né? Ou seja, as coisas muito pequenas, tipo, muito pequenininhas que a gente não consegue observar, né? Então, o desenvolvimento do primeiro microscópio ele foi se dar mais ou menos a partir de uns 400 anos atrás, certo? Se data de mais ou menos dos anos 1591, já no finalzinho do século XVI e início do século XVII, que foi que se data, né, o desenvolvimento do primeiro microscópio, né? Ele foi construído por pai e filho, dois holandeses, que eles percebiam que quando eles alinhavam duas lentes, né, lentes de vídeo focais, né, eles observavam que quando eles alinhavam duas lentes, eles conseguiam amplificar a imagem, ou seja, aquilo que era observado, a partir de quando eles observavam por aquelas duas lentes alinhadas, eles observavam que eles conseguiam ampliar a imagem, ou seja, aquilo que eles estavam observando, eles conseguiam observar com a maior riqueza de detalhes. Então, eles pegavam essas lentes, né, dentro de um tubo, e eles conseguiam perceber que isso poderia ser feito, né? Então, foi o pai e filho, né, que eles eram oculistas, não sei se oculista é o termo. Eu sei que eles fabricavam óculos, né? Oculista que fabrica óculos, né? Oculista. Então eles pegavam essa lente nesse tubo, né? Então, e eles observavam que eles conseguiam fazer essa amplificação. Lá eles desenvolveram isso aí em 1591, né? Isso aqui data da criação, por aí, 1591, que data a criação do primeiro microscópio, né? Que seria essa estrutura que foi criada por esses dois oculistas, né? Pai e filho, que era o Zacarias Hans, não, o Zacarias Hans é o pai, Zacarias Janssen e o Hans Janssen, né, que é pai e filho dos holandeses, né, oculistas. Então, Zacarias e o Hans Janssen, eles que foram os responsáveis pela criação do primeiro microscópio, bastante simples, por óbvio, né? Mas eles não são muito acreditados, assim, quando a gente está falando da parte da citologia, principalmente, porque eles criaram isso, mas eles nunca utilizaram isso, por exemplo, para fins científicos, certo? Eles criaram o microscópio, então acabaram construindo eles, já que eles trabalhavam com lentes, mas eles não usaram isso, por exemplo, para observar absolutamente nada, né? Então eles não são muito acreditados. O primeiro sujeito a ser acreditado
É aquele cara que a gente falou quando a gente estava falando sobre a origem da vida, não sei se vocês lembram, esse sujeito aí que tem esse nome particular, né? Então o Anthony, ele é holandês também. Então esse Anthony von Leeuwenhoek, ele foi o primeiro, ele desenvolveu, né, o microscópio, ele continuou trabalhando naquele microscópio. Ele nasceu em 1632 e morreu em 1723. E ele foi o primeiro a utilizar um microscópio, né, e a alteração, tá aqui em cima está a imagem do microscópio que ele aperfeiçoou, né, a observar as estruturas, né. Então ele observou, por exemplo, o sangue, ele observou o esperma humano. E aí quando ele olhou isso no microscópio, ele observou essas estruturas minúsculas, né? Então ele conseguiu observar os espermatozoides, que ele achou que eram parasitas do trato da uretra, né? Do aparelho urinário e reprodutor masculino, né? Então quando ele viu os espermatozoides, ele achou que na verdade eram parasitas, ou seja, eram organismos que parasitavam a uretra, né, do aparelho reprodutor masculino. Ele chegou a observar as células do sangue também. E ele observava também a água parada, né? E aí ele começou a encontrar esses micro-organismos. Lembra lá que quando ele estava discutindo a origem da vida, ele que fez a descoberta dos micro-organismos e que ressuscitou, não ele, né? Mas ressuscitou aquele debate sobre a biogênese, né? Daquele surgimento dos organismos por geração espontânea. Ele aperfeiçoou o estudo do microscópio dele, mas esse microscópio dele era muito simplesinho. Ele era um microscópio de uma lente única, né? Mas ele já conseguiu observar os espermatozoides, as células do sangue, né? Os glóbulos vermelhos, de forma bem rudimentar, mas ele ainda não entendia, eles achavam que eram organismos vivos, né? Por exemplo, ele não entendia que tanto os espermatozoides como os glóbulos vermelhos, eles na verdade eram células que faziam parte do nosso corpo. Esse entendimento de célula, ele ainda não existia, certo? Não tinha esse entendimento que a gente era formado por unidades menores, por exemplo, que todo ser vivo é formado por essas unidades menores que compõem a célula. O primeiro cientista que veio a fazer isso foi esse outro sujeitinho aqui embaixo, como eles são as pinturas dele, né, pessoas maravilhosas, o Robert Hooke. Então Robert Hooke, ele era contemporâneo do Leeuwenhoek, que ele nasceu em 1635 e morreu em 1703, ou seja, mais novinho, morreu mais jovem. Ele já criou, deixa eu sumir aqui para vocês verem melhor, ele já criou um microscópio mais aperfeiçoadozinho que apresentava aqui uma série de lentes, certo? Então veja que tem aqui o tubo, né, o local onde ele colocava o olho, ele tinha um sistema de iluminação, ele tinha um local onde ele colocava a amostra dele, ou seja, ele já criou um microscópio muito mais aperfeiçoado, ou seja, que tem uma capacidade de ampliação e de amplificação muito maior. Então esse microscópio dele é muito mais elaborado, né, um microscópio composto, né, que ele era formado por uma série de lentes, né? Então aí ele já trouxe esse aperfeiçoamento, né? Então lá por volta dos anos de 1666, né? No ano 60 do século 17, 60, 63 por aí, ele foi mostrar para a comunidade científica esse microscópio que ele tinha construído e ele tinha aperfeiçoado, né? E aí ele pegou estrutura de musgo, né? Musgo, né? Aquelas plantinhas, as briófitas, plantinhas pequenininhas. Depois ele foi lá mostrar a estrutura da cortiça, né? Que é da casquinha da madeira, olha. Então aqui tá, olha, ele pegou aqui a cortiça, que é essa parte mais da casquinha da madeira, e aqui está a imagem que ele observava no microscópio. Então ele começou a observar na cortiça que ela era formada, né, na anatomia de vocês tem aquela pessoa que tem problema com bolinhas não, né? Se for, adiante aí o vídeo. Então ele observou que existia na cortiça, ou seja, na casca da madeira de plantas, né? Ele observou que existia vários desses espaçozinhos vazios, esses quadradozinhos vazios, tá vendo? E aí eles começaram a chamar essa estrutura aí, com o passar do tempo, essa estrutura que eles observaram, ele começou a chamar de célula, certo? Célula, na verdade, ela significa cela pequena, ou seja, um espaço pequeno, um espaço vazio pequeno. Então as células, quando eles observaram, eles não estavam observando as células propriamente ditas, né? Nas cascas das árvores, né, essa parte externa da casca da árvore,
é formada por células mortas, né? Então, na verdade, eles estavam observando os espaços que antes eram preenchidos por células quando essas células eram vivas, né? Então, eles começaram a chamar esses espaços de célula, dessas pequenas células, que é o termo célula. Então, ele compara isso com os quartos, né? As células, as cells, que é em inglês, né? Então, daí veio esse termo célula, né? Que são esses quartos pequenos. Então, aí eles não estavam observando as células, e sim os espaços que antes eram preenchidos por células, né? Então, com o passar do tempo, eles observando mais estruturas de plantas, principalmente, aí sim eles começaram a observar algumas células. E aí eles continuaram chamando esses espaços de células, e depois eles começaram a chamar também as células de célula, né? Ou seja, quando eles observavam esses espaços, depois eles viam em algumas outras imagens no microscópio. Eles observavam alguns espaços ainda preenchidos pelas células mesmo, aí eles começaram a chamar os dois de células, até que eles começaram a definir que as plantas elas eram formadas por essas estruturas microscópicas pequenas, que eram as células, ou seja, que as células formavam todo o organismo, elas estavam distribuídas e formavam todo o organismo. Então eles passaram a chamar as células de célula, assim como esses espaços vazios, certo? Então, depois eles também observaram, primeiro eles observaram nas plantas, né, as células mesmo, né, que dentro delas tinha elas eram preenchidas, né, por uma substância gelatinosa, né, que depois veio se entender que era o citoplasma. E depois de um tempo eles começaram a observar células de animais e começaram a perceber também que os animais, começaram a observar tecidos de animais, e eles começaram a perceber que eles também eram formados por essas pequenas estruturas, né, preenchidas com esse líquido gelatinoso, e eles começaram a já chamavam de células nas plantas, e aí eles perceberam que os animais também, assim como as plantas, são formados por essas estruturas pequenas que a gente chama de células. Então é daí que foi fundamental o Robert Hooke nessa estrutura, certo? Em meados do século XIX, dois sujeitinhos, tinham outros sujeitos, mas esses dois naturalistas aí, o Schneider e o Schwann, eles foram responsáveis por criar aquilo que a gente chama da teoria celular, certo? Então eles também, tá a cara desses sujeitos, né, sujeitos bem simpáticos, né, Schneider e Schwann, aí pode falar a teoria celular ou a teoria Schneider-Schwann. Então a teoria Schneider-Schwann é a teoria celular. Então aqui embaixo, por exemplo, tem alguns exemplos de estruturas celulares que eles observavam, né? Desde a notocorda dos peixes, as estruturas celulares do embrião de girinos, a musculatura de sapos. Ou seja, aqui estão exemplos de várias células que esses sujeitos eles observavam, né? Então veja que eles vieram um pouco tempo depois do Robert Hooke, né? Aqui já no século XIX, no início, né, dos anos de 1800 e pouquinho, um bom tempo, né, uns séculos depois dos estudos, e aí eles vieram desenvolver aquilo que a gente chama da teoria celular. Então, uma das primeiras coisas que eles conseguiram observar e eles propuseram, né, na teoria celular era que todos os seres vivos são formados por células. Ou seja, à medida que eles iam estudando muitas plantas, vários tipos de animais, né, répteis, anfíbios, peixes, mamíferos, eles iam observando que todos os seres vivos, até os seres vivos microscópicos, todo ser vivo que eles iam observando, ele via que todos os seres vivos eles tinham células. Então, um dos primeiros pressupostos que eles definiram foi esse, que todos os seres vivos são formados por células, né? Então, é um dos pressupostos da teoria celular, né? Então, todo ser vivo é formado por células. Então, em sua totalidade. Então, uma das coisas fundamentais da vida é essa, que os seres vivos têm célula. Então, um dos princípios da teoria celular é que todos os seres vivos são formados por células. À medida que eles continuavam observando, tanto eles quanto outros cientistas, como o Alexander Fleming, que é o que desenvolveu a penicilina, e outros cientistas, eles estudavam as células, as estruturas celulares, o comportamento das células, e eles observaram o quê? Que todos os seres vivos eram formados por células, e eles entenderam que a célula ela era a unidade básica da vida, ou seja, isso era um outro pressuposto da teoria celular, que ela era a unidade básica da vida, ou seja, a célula era nas menores partes do corpo, e por que eles diziam que era a unidade básica da vida? Porque o entendimento era que a partir do funcionamento das células, ou seja, à medida que as células iam funcionando, à medida que as células iam desempenhando seus papéis no organismo, elas faziam com que todo o organismo funcionasse, certo? Então, sem o funcionamento das células, sem o metabolismo das células,
sem a atuação das células, aquele ser vivo ele ou poderia morrer, né, ou ele poderia ter uma série de problemas ou de dificuldades de funcionamento. Então, para eles, a célula é a unidade básica da vida. Ou seja, sem a célula não há vida. Sem a célula, o ser vivo ele não funciona, ele não sobrevive, certo? Ele não tem como viver. A vida depende das células. Então eles falavam, todos os seres vivos são formados por células. Então, as células são a unidade morfológica, ou seja, a unidade que forma a vida, que forma os seres vivos. E as células, e a outra ideia deles era essa, que a célula era a unidade básica de funcionamento, ou seja, era a unidade básica fisiológica da vida, ou seja, a célula era a estrutura motora que faz com que o ser vivo funcione, com que ele viva, certo? Então, todo ser vivo é formado por células. A célula é a unidade básica de funcionamento da vida, o segundo pressuposto. E o terceiro pressuposto, que só foi possível graças aos estudos do que eu falei agora, do Alexander Fleming, que ele fez a descoberta ele estudava sobre as divisões celulares, ou seja, o processo de formação de novas células, principalmente o processo de mitose, ou seja, quando a célula origina outra célula, que a gente vai estudar mais para frente. Então ele foi responsável por definir que uma célula só se origina a partir de outra célula pré-existente. Ou seja, uma célula precisa existir para formar uma nova célula. Então, uma célula só se origina se já existia anteriormente outra célula. Vai falar, professor, mas como surgiu a primeira célula? A gente já conversou lá atrás quando a gente falou sobre a origem da vida, né? Sobre a formação das primeiras células, certo? Tem lá a capacidade de replicação. Então, a teoria celular tem 3 pressupostos, certo? Todo ser vivo é formado por células. A célula é a unidade básica de funcionamento da vida. E uma célula só se origina se existir uma célula pré-existente. Então, a gente precisa que tenha uma célula para que outra célula possa existir. Então, esses são os 3 pressupostos da teoria celular. O professor precisa saber em ordem? Não. Você tem que lembrar deles 3. Não precisa saber a ordem deles. Precisa saber lá que todo ser vivo é formado por células. A célula é a unidade básica da vida, ou seja, ela é a unidade funcional da vida. E uma célula só se forma a partir de outra que já existe. Ou seja, uma célula só surge a partir de outra célula pré-existente. Aqui a gente tem as estruturas básicas de uma célula, certo? As estruturas básicas que eles identificaram. A membrana plasmática, que é essa estrutura externa que delimita a célula. Mais para frente, na próxima aula, a gente vai discutir a membrana plasmática, certo? Então, essa estrutura básica que forma aqui a membrana. O citoplasma, que era aquele líquido gelatinoso que o Robert Hooke e os outros cientistas observavam no interior da célula. Então, o citoplasma é o líquido que preenche as células. Aqui a gente tem uma imagem de várias organelazinhas que a gente vai falar mais pra frente. E eles observaram que tem essa estrutura central aqui, maiorzinha, que era o núcleo, que era onde a gente sabe hoje em dia onde fica guardado o nosso material genético. Mas na época eles não sabiam disso, porque eles ainda não conseguiam uma ampliação tão grande para poder entender que ali dentro estava o material genético. O DNA ele só foi descoberto quase que um século depois da teoria celular, né, do Schneider-Schwann, né? Mas eles observaram que eram essas estruturas básicas que eles conseguiam observar e que formavam uma célula. Aí depois eles descobriram que muitos organismos eles não têm núcleo, né? Aqueles organismos procariontes, principalmente as bactérias. Mas eles ainda não conseguiam nessa época observar as bactérias porque elas eram muito menorzinhas do que uma célula, por exemplo, de uma planta ou de um animal, certo? Mas essas eram as unidades aqui. Isso aqui é o que entra naquele dilema dos vírus, né? Se os vírus são um ser vivo ou não. Como os vírus eles não têm nenhuma dessas estruturas, eles não apresentam membrana plasmática, citoplasma, muito menos núcleo, muitos cientistas eles vão dizer que os vírus na verdade eles não são seres vivos, né? Outros cientistas defendem que os vírus são seres vivos, porque apesar deles não terem essas estruturas básicas das células, eles apresentam material genético, né? Alguns têm DNA, outros têm RNA, outros até têm o DNA e o RNA, né? Que é o caso do citomegalovírus. E apesar deles não terem essa estrutura celular, eles têm o material genético, né? E eles também conseguem realizar metabolismo e eles conseguem se reproduzir, ou seja, eles conseguem se replicar. Mas eles só conseguem realizar metabolismo e se replicar se eles invadirem as células de outros seres vivos, né? Então, os vírus eles são organismos que a gente classifica como parasitas intracelulares obrigatórios. Ou seja, eles precisam invadir as células de outros seres vivos para poder se replicar, para poder se multiplicar, né? Então aí é um dilema que existe, né? Tem alguns cientistas que defendem que os vírus não são seres vivos,
pela ausência das estruturas básicas da célula, e outros que defendem porque eles têm material genético e eles conseguem se replicar e realizar metabolismo quando eles invadem as células de outros seres vivos, certo? Estamos aqui, a estrutura básica de um microscópio óptico simples, né? Então, aqui a gente coloquei aqui duas imagens para você ver, observadas de um microscópio óptico simples. Aqui tem aqui em azul os espermatozoides, né? Aliás, a estrutura dos espermatozoides observada no microscópio óptico simples. E aqui a gente tem as imagens, aqui em cima da minha cabeça, as imagens das hemácias, né? Dos glóbulos vermelhos do sangue, que estão também são observados aí a partir de um microscópio óptico simples. Então ali lá em cima na diagonal, aí tem as estruturas, né, do microscópio, um microscópio simplesinho. Então em um lá tem a lente ocular, né, que é a lente onde você vai encaixar os seus olhos para você observar a imagem, né, do microscópio. Em 2 tem o tubo canhão, né, que é o tubo por onde a imagem vai passar para você chegar até a lente ocular. Em 3 é o revólver, que a gente chama de revólver, o tambor, que é o local onde as lentes objetivas vão se encaixar, né? As objetivas, que são as lentes objetivas, que está ali representado por 4, que se prende no tambor, são as lentes que vão aumentar, né? Então você tem a lente de 5 vezes, 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes, né? Até de aumento. Então são as lentes de aumento. Então quanto mais você vai aumentando, maior foco você vai dando, né? Quanto mais a lente você vai utilizando. A platina ou a mesa vai ser o local onde você vai colocar a estrutura que você quer observar, né? Então você coloca numa plaquinha de vidro ou numa lâmina de vidro, sei lá, uma gotinha de sangue para observar as hemácias, por exemplo. Essas plaquinhas a gente pode fazer um tratamento, né? Ou seja, jogar alguns corantes para que algumas partes da célula peguem cor e a gente consiga observar as células melhor, né? Então, por exemplo, utilizar corantes diferentes é uma técnica que é bastante utilizado para a gente conseguir observar algumas estruturas. Se você quer ver a membrana plasmática, então você usa um tipo de corante para facilitar a visualização. O que a gente chama de Charriot é um botãozinho que ele vai fazer com que a platina ou a mesa ela deslize, né, ela se desloque. O condensador diafragma é para que você move ele para que você entre mais luz ou menos luz, né, para você conseguir melhorar a sua visualização da sua imagem. Porque lá embaixo do condensador do diafragma a gente tem a lâmpada embutida. Então a lâmpada ela projeta a luz que vai passar pelo condensador, atingir a plaquinha de vidro para a gente poder visualizar melhor a imagem. Aí com o condensador a gente abre o diafragma, a gente abre ou fecha para ter mais luz ou menos luz de acordo com o que a gente quer ver. O pé ou a base é onde a gente vai fixar o microscópio, né? Tem dois parafusos, 10 e 11. O macrômetro é para a gente fazer. Os dois servem para a gente focalizar a imagem de acordo com a lente, certo? Que a gente está observando. O macrômetro é para a gente fazer focalizações maiores e o micrômetro é para a gente ajustar o foco, né? Ou seja, para o micrômetro você faz o ajuste mais refinado da imagem que você está observando. E eu pulei lá o braço, é a estrutura que prende a base, né, do microscópio ao revólver, o tambor e o canhão e as lentes. Então aqui está a imagem. Esse é imagens que a gente está vendo simplesinhas em um microscópio óptico mais normal, mais convencional, certo? Então tá aí as hemácias. A gente também tem os que a gente chama dos microscópios eletrônicos. Os microscópios eletrônicos eles já têm uma capacidade de amplificação tipo milhares de vezes superior a desses microscópios ópticos mais simples, né? Aí a gente tem os microscópios ópticos de dois tipos básicos. O microscópio eletrônico de transmissão, né, que ele utiliza as fontes, esses feixes de elétron, né, que atravessam a imagem para formar uma imagem. E a gente também tem o microscópio eletrônico de varredura, que ele forma mais imagens em 3 dimensões, né, imagem 3D. O de varredura ele é muito indicado quando a gente quer observar a estrutura de sólidos, né? Então organismos muito pequenininhos ou conseguir um nível de detalhamento muito grande, por exemplo, de algumas estruturas de alguns organismos pequenos, né? De alguns insetos, por exemplo. Vocês botarem no Google, você vai ver uma série de imagens por exemplo, de aranhas no microscópio eletrônico de varredura, né? A diferença é essa. Então, o de transmissão ele vai lançar esses feixes de elétrons, mas assim, se você tiver mais coisas mais simples, né? Por exemplo, para você observar células
ou estrutura de líquidos, e que você não tem a necessidade de fazer uma imagem de 3 dimensões, em 3D. Já o de varredura ele é indicado para isso, né? Então aí está aí a estrutura do microscópio eletrônico, né? Então ele tem lá uma fonte onde ele começa a disparar esses elétrons, tem uma fonte de elétrons, então eles disparam esses elétrons para atingir a amostra e você conseguir formar essa imagem a partir disso aí, né? Então você tem essa coluna grande, né, em alto vácuo, ou seja, para você não ter nenhuma interferência no disparo dos elétrons. Então geralmente usa um tungstênio, né, uma faixa de tungstênio, dispara esses elétrons, tira esse vácuo total, ou seja, tira esse ar, e ele vai passando por essas lentes e por esses condensadores, essas bobinas, e ele forma um poderoso campo eletromagnético aí dentro. É uma estrutura tipo complexíssima, certo? Mas o que é interessante você saber é que ele tem uma resolução tipo, de muitas vezes maior do que a de um microscópio normal, óptico normal. Aqui, por exemplo, é a imagem de uma célula, certo? Então a gente consegue ver aqui uma célula, a estrutura de uma célula. Veja como a gente consegue observar as estruturas com a maior riqueza de detalhes dessa célula. A gente comparar, por exemplo, com a imagem anterior da imagem, né? Então veja aqui que a gente consegue observar as estruturas, consegue observar esse círculo preto maior no interior, que é muito provavelmente o núcleo da célula, e essas manchinhas pretas no interior com certeza são organelas dessa célula, certo? Então se a gente observa aqui, e, por exemplo, compara aqui, olha aqui, a resolução máxima de um microscópio óptico de uma imagem, ou seja, a gente só consegue observar a membrana plasmática, consegue observar que tem um líquido no interior, mas a gente não consegue fazer a diferenciação dessas estruturas. Nesse caso aqui, veja que a gente consegue observar, olha, bastante as estruturas internas da célula, ou seja, as estruturas que são menores do que a célula propriamente dita, certo? Então aqui só para trazer um pouquinho do histórico da descoberta, da importância do microscópio para a citologia, da descoberta das células, a estrutura básica das células, eu falei um pouquinho da teoria celular e expliquei um pouquinho desses microscópios, né? Então na próxima aula a gente começa a falar das estruturas da célula propriamente dita. Espero que vocês tenham entendido. Se faltou alguma coisa, se vocês não entenderam, vocês me mandem as dúvidas que eu vou prontamente responder vocês, certo? Então fiquem bem, tchau e até a próxima videoaula.